Bom, gente, parte 2 da nossa aula de hoje, viu? Esse é o segundo vídeo número 2. Bom, então, gente, existem, na verdade, beleza, existem as ligações químicas, só que dentro do assunto ligações químicas, existem três tipos de ligações químicas, certo, gente? Existe a ligação iônica, ok? A ligação covalente e a ligação metálica, ok? Vamos lá, então vamos estudar cada uma delas separadamente. Bom, ligação iônica. Bom, gente, a ligação iônica ela acontece pela união, através da união de dois átomos, dois ou mais átomos, certo? Ela acontece pela união entre um átomo de metal e um átomo de ametal. Então tem que ter um metal e um ametal. Professor, como assim? Olha lá. Então a ligação química é metal e ametal, não é isso? Observe que foi por isso que foi bom a gente ter estudado a tabela periódica primeiro. Observe que é uma escada, né, que a gente vai crescendo com o conhecimento. Então eu preciso saber o que é metal, o que é metal, certo? Então a ligação iônica acontece entre metal e ametal. Professor, quem é metal aqui? Nós já sabemos, né, que aqui são metais, ametais, gases nobres, semimetais. Então aqui são metais, todos esses, ó, lítio, berílio, cromo, ferro, todos esses aqui são metais. E esses aqui são ametais. Então se eu tiver, por exemplo, esse cara aqui, sódio, e vamos supor cloro, eu tenho uma ligação iônica, então um metal com um ametal, ok? Então tem que ter o metal e o ametal, certo? Observação, nessa observação é importante, ó. Na ligação iônica existe uma grande diferença de eletronegatividade, gente, ó. Esses nomes em vermelho aqui que eu destaquei para vocês são palavras-chave que vocês precisam estar ligados nisso, certo? Então, existe uma grande diferença de eletronegatividade entre os átomos, certo? Como assim, professor, diferença de eletronegatividade? Observe lá, tabela periódica. Quem é mais eletronegativo, os metais ou os ametais? Lembra lá, na aula passada, os ametais são mais eletronegativos, então eles puxam mais elétron, certo? Se eles puxam carga negativa, eles vão ser muito eletronegativos, certo? Ah, beleza, professor, massa. Então, eles vão puxar muito violentamente os ametais. Professor, um exemplo de ametal, o cloro. O cloro é ametal, ó, cloro. Ele é um ametal, então ele puxa elétron. Ah, professor, beleza. Ele puxa elétron com tanta força, há uma diferença de eletronegatividade tão grande, a diferença dessa força de um para o outro. Um é muito mais eletronegativo do que o outro, então há uma diferença grande. Então, ao ponto de haver uma transferência de elétron, certo? Como assim transferência? O cloro vai, entre aspas, roubar o elétron do sódio. O sódio, gente, ele é um metal, ó, sódio. Então, como o cloro é muito mais eletronegativo, há uma diferença de eletronegatividade grande, um é o oposto do outro, um é metal, o outro é ametal, a diferença grande de eletronegatividade vai arrancar esse elétron, certo? Ah, professor, o sódio ele só tem um elétron na última camada dele, olha lá, gente. Lembra lá, ele é de que família o sódio? Família 1A, lembra? A família A indica o que? A quantidade de elétron na última camada. Na última camada do sódio tem um elétron. O lítio é a mesma coisa, na última camada dele só tem um elétron. Hidrogênio, césio só tem um elétron na última camada. Então todos esses dessa família 1A só tem um elétron na última camada, gente. Não confunda com todas as camadas, é só na última. Vamos lá. Então na última só tem um, certo? Enquanto o cloro, na última camada do cloro, ele tem quantos? Vamos ver.
O cloro é aqui, ó. O cloro tá aqui na família o quê? 1A, 2A, 3A, 4, 5, 6, 7A, o cloro. Então o cloro tem 7 elétrons na última camada. Então, ó, 3, 6, 7. Para ele completar 8, ele precisa de quantos? Precisa só de um elétronzinho. Então, o que é que ele vai fazer? Vai roubar do sódio. Nesse caso. Por que ele vai roubar nesse caso? Porque há uma diferença grande de eletronegatividade. Como é que eu sei, professor, que é uma diferença grande de eletronegatividade? Porque um é ametal e outro é metal e eles estão bem distantes um do outro. Quanto mais o elemento tiver mais para a direita, mais eletronegativo. Quanto mais para a esquerda, ele vai ser menos eletronegativo. Certo? Então vai roubar um elétron dele. Ah, professor, ele roubou, só que aí ele ficou, ao invés de ficar com 7, ficou com 8, não é isso? Elétrons na última camada. Beleza, ele está satisfeito? Tá. E o sódio, como é que ele fica? O sódio perdeu um elétron da última camada. Concorda que aqui vai ficar vazio? É a última camada. Se essa camada ficar vazia, ela desaparece, ó. Desaparece. A última camada do cloro, ou do sódio, desculpe, passa a ser essa daqui de dentro, ó. Porque a de fora vai desaparecer, que não vai ter nenhum elétron. Então essa camada de dentro vai ter o quê? 3, 6, 7, 8 elétrons. Ah, ele está satisfeito. Agora a última camada dele passou a ser essa menor e passou a ter 8 elétrons. Ah, 8 elétrons na última camada, 8 elétrons também na última camada. Os dois estão satisfeitos? Estão. Só que presta atenção num detalhe. Quando, por exemplo, o cloro, quando ele recebe uma carga negativa, ele vai ficar menos, certo? Menos elétron na carga negativa, menos. Eu poderia botar Cl1 menos. Só que aí, se eu colocar menos, subentende que só tem um elétron. Se for Cl2 menos, significaria que ele recebeu 2 elétrons. Mas como só tem um menuzinho aqui, ele só recebeu um elétron. Ok? Uma carga negativa. Professor, e o sódio, como é que acontece? Quando perde carga negativa, ele fica o quê? Positivo. Certo? Vai ficar positivo como assim, professor? Se ele perdeu só uma, vai ficar uma carga negativa, só vai ficar com o maisinho aqui, ou um mais. Se ele perdesse 2 elétrons, ficaria 2 mais. 3 elétrons, 3 mais, certo? Então, na ligação iônica, o metal vai se tornar, vai deixar, o átomo de metal vai deixar de ser átomo, vai virar cátion, porque deixou cair o elétron. E o ametal vai deixar de ser átomo também e vai se tornar o que? Ânion, porque ele recebeu um elétron. Então, ó, o átomo virou um polo positivo, o cátion é um polo positivo e o ânion é um polo negativo, é como se fosse uma bateriazinha. Aqueles polozinhos da bateria, né? São dois polos, então eles vão se unir, vai formar NaCl, ok, gente? E aí nós temos aqui as fórmulas dos compostos iônicos. Gente, volta lá. Então, olha a ordem. A ligação iônica é feita entre um metal e ametal. Então, na frente eu tenho o metal e depois vem o que? Ametal, certo? Então, aqui o sódio, metal, metal na frente, ametal atrás. Sempre nessa ordem que vai escrever, nunca o contrário. Você não pode escrever Cl na frente e Na atrás. Tem que ser o metal na frente e o ametal atrás. Então, o metal vai ser o que? O polo positivo, Na. Metal positivo, a metal negativo. Positivo, negativo. Então, vamos lá. A fórmula dos compostos iônicos se faz da seguinte forma. Eu tenho o metal e eu tenho o ametal. Aí vai mostrar e o que é esse X+? X+ significa a quantidade de elétrons que ele perdeu, né? O metal, né? O que é cátion. E o Y- é a quantidade de elétrons que ele recebeu e virou ânion, certo? E aí, professor, o que é que eu vou fazer? Eu vou cruzar, certo?
cruzar essas informações, certo? Desculpa, gente. O Y menos é a quantidade de elétrons que esse elemento químico precisa receber para se estabilizar, certo? Quantidade de elétrons que ele pode receber. Ok, gente? E o metal, o X+, é a quantidade de elétron que ele pode dar. Por exemplo, aqui, o Na. O Na, ele é da família 1A, só tem um elétron na última camada. Então, ele só tem um elétron para dar, certo? Então, os metais sempre dão. Os ametais recebem. Dá, aqui recebe. Então, os metais, então o sódio, por exemplo, só pode dar um. O magnésio já pode dar 2 elétrons, ele tem 2 elétrons na última camada, certo? Então, isso, gente, é a quantidade de elétrons que ele pode dar. Isso daqui é a quantidade de elétrons que ele pode receber, o ânion pode receber, certo? Por exemplo, o cloro. O cloro é da família 7A. Então, se ele tem 7 elétrons, na última camada ele só pode receber quantos para ficar estável? Só pode receber mais um para ficar 8. Certo? Vamos lá. Aí eu vou cruzar essas cargas. Esse valor aqui, né? Ele vai vir para frente do B. E esse daqui vai vir para frente do A. Ficando assim, ó. AYBX. Vamos entender melhor nos exemplos, certo? No próximo vídeo eu vou passar.